Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. Esse é um trecho de um poema da Wisława Szymborska, do livro Poemas, e a gente achou que seria muito apropriado começar a nossa volta pro YouTube com este poema. É isso aí. Oi! Olá! Eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog Explanador. E sim, estamos de volta. Quem diria, né? 2018 tá cheio de surpresa aí. Pois é, a gente não grava já tem um tempo, mas a nossa ideia é tentar gravar a cada 15 dias, fazer por enquanto, né, aos pouquinhos, então esse é o nosso primeiro vídeo. Se você tiver ideias de vídeos que vocês querem que a gente faça, de tags que a gente pode responder, porque enfim, faltam ideias. Falar de algum autor, alguma coisa. Exato. Por favor, gente, deixa aqui no comentário, fala com a gente, Instagram, por onde vocês quiserem falar com a gente, manda aí que a gente vai aceitar com muito carinho essas ideias, ok? A gente vai começar falando de um autor estreante, de um autor novo. A gente até pensou em várias maneiras de voltar a fazer os vídeos, mas a verdade é que a gente também não sabia muito como a gente queria. A gente não tá lendo, nossa, mas acho que tem umas coisas interessantes. E aí a gente achou que podia ser uma boa começar falando desse cara, que é o Giovanni Martins, autor do Sol na Cabeça. Acabou de sair pela Companhia das Letras. Isso. E tem recebido muita crítica, tem saído muito nas mídias e tudo mais. E até uma das questões que a gente vai falar, na verdade. Exatamente. Né? O Sol na Cabeça é um livro de contos. São 13 contos. São 13 contos e ele tem uma linguagem totalmente diferente, né, do que a gente normalmente está acostumado. Totalmente diferente? Ela é diferente. Ela é diferente. Okay. É que assim, vamos lá. Então vamos já começar. Já começa por aí. O Sol na Cabeça é todo com uma linguagem muito informal e muito oral. Sim, totalmente. Alguns contos, como principalmente, né, acho que é o que mais tá chocando a galera, que é o Rolezinho. Que é o primeiro conto. Ele abre o livro dessa forma. E aí tem gíria, e tem, enfim, fluxo, uma série de coisas. E é realmente um choque, acho que talvez a ideia desse... do Rolezinho no começo te dar uma porrada e falar, ó, você tá vendo uma coisinha aqui que não é tão normal como os outros. Talvez vocês não estejam acostumados com essa realidade, talvez, não sei. Eu achei diferente, assim, do que eu tô acostumado a ler, mas não do que eu já tenha lido. Exato, não do que a gente tenha lido, porque existem outras coisas, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também, mas eu acho que do que está sendo publicado atualmente como literatura brasileira contemporânea. Sim. Né, a gente tem muitos bons autores contemporâneos, bons autores e autoras, sim, temos, mas eles são de um determinado grupo social, é sempre uma coisa muito, sabe, muito parecida, vamos dizer assim. E aí o Giovanni vem de uma outra realidade, que é uma realidade extremamente comum, mas que que atualmente não tinha nenhum representante, atualmente. Nas grandes editoras, fique claro, nas grandes editoras. Porque daí é muito complicado falar que não tem, né? Ele tá aí, exato. Tá sendo publicado, tá autopublicando, tá... Você tem os slams nas periferias, você tem as Flup, assim, a Flup, exato. Mas aí tem uma outra coisa, então, tá? Já que a gente já tá polemizando aí. A gente não falou de onde que o Giovanni veio. O Giovanni é carioca. Ele não vem só do Rio de Janeiro, ele vem da periferia do Rio de Janeiro. Sim. Zona Norte. Sim. Enfim, Bangu, ele foi criado na periferia do Rio de Janeiro. Para outro lugar. Mas a pergunta é relevante a gente falar tudo isso? Então, porque, essa é uma questão. Porque tem a questão da biografia dele, né? A história dele é maravilhosa, assim. Maravilhosa. Eu digo, tipo, puta, que legal que ele conseguiu e tal. Mas até que ponto a gente precisa falar disso para falar dos contos dele? Isso influencia na forma como a gente enxerga os contos dele? Sim, e aí você vê, assim, grande parte, e inclusive a gente vai até recomendar, mas já recomendo agora, o Conversa com Bial, que aconteceu, que eles foram, que ele fez um programa inteiro com o Giovanni. Lá já tanto o editor dele quanto o Sérgio Rodrigues, que é um dos críticos que foi convidado para o programa, que participa sempre no programa, falou que, assim, por mais que tenha qualidades literárias no Giovanni, e tem, essa parte do marketing foi muito forte, dele vir da onde ele veio, de ser essa nova voz. Então, sim, atualmente, para ele ser esse fenômeno,
é uma combinação dessas duas coisas. Eles falaram assim, o livro se sustentaria por si só? Sim, se sustentaria. Eu também concordo, se sustentaria por si só. Mas muito do marketing que está sendo feito vem dessa biografia do Giovanni. Mas isso é um problema? Eu não sei se é um problema. Eu não me incomodo com isso, sinceramente. Não me incomoda. Porque assim, eu acho que tem uma coisa que é o hype. O hype existe, ele tá aí. Só uma coisinha, a gente tem uma pessoa querendo entrar pro Olodum, pro Meninos do Morumbi aqui. A gente não sabe o que tá acontecendo. Tá batendo lata, assim, então, desculpa. Senão a gente não grava. Então. Mas assim, a pergunta é você... Porque assim, o livro, ó, só pra vocês verem, ele vem com um negocinho aqui. Isso me pegou, isso me incomoda. O novo fenômeno literário brasileiro vendido para 8 países. E realmente foi vendido antes de ser publicado. É um negócio impressionante mesmo, de fato. Isso não tem nenhum problema, pelo contrário. É que tem um hype, que é falar, ó... O novo fenômeno brasileiro. Esse cara aqui nossa senhora. E, puta, saiu em jornais. Na semana do lançamento foi capa da Folha, saiu na Veja, na Isto É. Ele ganhou exato. Tem um programa no Bial, sabe? Que é um espaço hoje em dia. Sim, não, um espaço interessante, né? Uhum. Tá, dito isso, até que ponto influencia você que tá lendo? Aí fica essa dúvida pra você leitor. Você leria esse livro se ele só tivesse recebido boas críticas, sem ter explorado essa parte? E sem ter falado que esse é um novo fenômeno? Aí fica... A questão aí pra você. Mas eu não sei. Então, aí que tá. Eu não sei se ele seria uma prioridade pra minha leitura. Se não tivesse todo esse destaque. Porque isso, assim, já tem muito... Assim, conto não é o meu tipo preferido de leitura, de fato. Não é, assim, eu prefiro contos do que outras coisas, mas assim, não é o tipo de coisa que eu sempre leio, que eu falo, vou pegar um livro de contos. E segundo que, tipo... Autor nacional. Mais um homem. Sim. Sabe assim? Mais um homem aí. Sim, entendeu? Então, não sei. Quando eu li, eu fiquei surpresa, assim, e achei ótimo, e gostei, fiquei feliz, porque é uma voz diferente e tudo mais. Eu talvez pudesse ler, mas não assim nessa velocidade que eu li. É que tem duas coisas aí pra mim, que é a parte do marketing e do hype, ok. Acho que faz parte do jogo você vender ele, e é muito difícil você fazer isso com um livro de contos, de um autor estreante, de todas as variáveis, e eu acho super ok. O problema disso é como as pessoas recebem isso, né? Até a gente viu uma crítica na internet, no Twitter, enfim, e eu achei a crítica muito boa, na verdade, porque ele fala, vamos ver qual que é desse fenômeno. É isso. Se alguém tá te vendendo isso como fenômeno, você vai ler, você vai esperar, tipo... Uau! Cabeças explodindo. E o mais interessante, na verdade, é que os contos do Giovanni são muito bons, assim, sabe? Tipo, acho que a gente pode falar um pouco dos contos. Vamos aos contos, né, gente? A gente ficou aqui falando sobre a questão do marketing, mas eu acho que o livro vai muito além disso. Vamos falar sobre isso. E é isso que importa, né? Acho que é isso que, no final das contas, o Giovanni é uma voz, de fato, nova e fresca, de um jeito que fazia tempo que eu não via. Ele escreve de um jeito dessa coisa meio informal e... procurem um vídeo do Giovanni lendo os contos dele, é hipnotizante, legal, assim, hipnotizante, assim, porque com gíria e ele tem sotaque, tem um ritmo. O texto tem um ritmo, né? Então você imagina uma pessoa carioca lendo, que enfim, eu paulista lendo em voz alta não tem o mesmo efeito, definitivamente. Claro que tem. Não vai ser tão bom, obviamente, vai ser legal. Então vamos falar dos contos um pouco. Acho que os contos... E tem uma coisa que eu acho curiosa, que é... Ele consegue mudar as narrativas na forma como ele tá contando a história. O rolezinho é, tipo, muito mais forte. Mas, ao mesmo tempo, os outros contos tem várias vertentes e ele deixa as coisas em aberto. Ele tem um controle muito grande sobre os contos. Sim. Assim, sobre a narrativa. Eu acho isso muito legal. Sim, ele sabe a hora de terminar um conto. Exatamente. Assim, e isso é muito legal. Sim, é bem impactante, assim, porque às vezes é isso, né? Livros de conto, às vezes assim, óbvio, como todo livro, a grande maioria dos livros de conto é um livro irregular, tem contos melhores e outros nem tanto, mas você percebe que ele tem essa preocupação de fazer um bom final, assim, de te encaminhar pra uma coisa que te deixa uou, sabe? Porque mas isso, ele não o conto fecha. O conto, como diz Cortázar, é no nocaute. É o nocaute. E aí é isso, né? Vamos falar de alguns contos. O que você gostou? Você gostou do rolezinho? Eu gostei, mas eu acho que tem outras coisas que eu gosto mais. O rolezinho eu fiquei muito impressionada.
É que o rolezinho... Eu consigo ver Acho que sim. Eu consigo ver, tipo, um menino de 17 anos contando essa história pra mim. Eu fiquei meio, nossa, muito, tem essa oralidade, essa rapidez e tudo mais. Eu fiquei bem impressionada. Assim, eu acho que os contos que são narrados em primeira pessoa, a gente tava comentando isso, eu acho eles melhores do que os que são narrados em terceira, né? Porque ele vai alternando. Alguns são em terceira pessoa e outros em primeira. Os em primeira são os que eu acho melhor. É uma pessoa, tipo, sei lá, do morro, da periferia, enfim, contando a história. Então tem essa rapidez, essa dinâmica mesmo. Essa dinâmica. Eu acho isso bem interessante. Eu não me incomodo das diferenças, mas eu entendo isso que você tá falando. Mas ele tem uma coisa que eu até vi na entrevista com ele que é legal. O quê? Que ele falou que a intenção dele não é apresentar a favela, não é apresentar, assim. É tipo... É isso, o mundo existe, assim, sabe? Tipo, velho, tá aí no mundo, você que tem que conhecer. E não é do tipo, olha, não é minha realidade. Não, cara, desculpa, mas você pode não ser a realidade que você vive, mas assim, é o Brasil e tudo mais. É muito legal isso dele falar assim, eu não vou ficar apresentando o que é isso, ou fazer uma coisa meio didática. Exato. Porque daí você pega... Perderia totalmente a intenção dele. Sim. Não, e assim, e outra coisa tem uma coisa de dar voz, né? Sim, total. E outra coisa que eu acho legal é que por mais que você veja que a violência tá ali o tempo todo, sabe? Porque, enfim, tem muita coisa sobre tráfico, muita coisa sobre as milícias, muita coisa sobre a polícia entrando no morro, tem muito conto sobre isso. Não é um livro que você espreme e sai sangue, sabe? É muito sobre como a violência é entendida pelas pessoas que estão passando por aquilo. Mas... E eu acho isso bem legal, assim. Mas eu acho que é um outro tipo de violência. Não, tipo, psicológica também. Porque assim, tipo naquele do... É que é um pano de fundo, vamos dizer assim. Essa realidade, né, dessa violência é um pano de fundo. Então, ok, ele fala de assassinato, ele fala de tudo, mas assim... Não é o foco dele, sabe? Não, é que eu ia falar de outra coisa, que nem aquele conto da perseguição. Não, da perseguição. É o Espiral. Esse? O Espiral é maravilhoso, cara. O Espiral não é narrado em primeira pessoa. Sim. É? Não é. Não. Então fale. O Espiral é o segundo conto. E é um conto onde um garoto, ele vai pra... Ele mora naqueles morros ali da Zona Sul, né? Então ele vai pra uma escola pública ali na Zona Sul. Sim, e aí quando ele vai pegar o ônibus e ele fala que começam a esconder ele tá no ponto e ele olha pra uma mulher, né, que parece até a avó dele, não lembra a avó dele, mas tipo, tem uma senhora, e ela fica com medo e encolhe a bolsa. Sim. E ele fala que ele fica muito chocado em descobrir aquilo, ter contato com aquilo. E aí tem um menino que é da escola particular, que fica perto da escola dele, que anda mais rápido quando vê ele e os amigos, e ele fala, eu sou o cara zoado da escola e o cara tem medo de mim, sabe? Sim. E aí ele começa meio que a seguir as pessoas pra ver até onde vai, assim. E eu acho... E aí essa espiral do preconceito e do medo e até onde chega. E pra mim, assim, a gente falou de violência e tudo mais, acho que nem uma chacina pra mim teria o impacto, não que não teria o impacto, por favor, né, gente, não isso é grave, mas é muito cruel, né, assim, descobrir, você percebe nos olhos, ele fala que ele olha nos olhos da pessoa, a pessoa tá com medo dele e ele, é meio foda, assim, porque tem muito um conflito também disso, né, do pessoal que mora no morro e essa coisa do Rio, né, de praias e de bem que na praia todo mundo é igual, mas não é exatamente assim. O rolezinho fala muito disso, inclusive. Que eles querem descer pela praia pra curtir, né, e tal. Só que na hora que estão indo embora, a polícia fala, quem tem dinheiro pra uma passagem, mais do que o dinheiro da passagem, vai pra cadeia, quem não tiver dinheiro pra passagem, vai pra cadeia, né, então, não tem escolha, né. Eu comentei, né, que os contos em primeira pessoa talvez sejam os que eu tenha gostado mais, mas tem uma exceção, que acho que é o conto que mais me tocou, que é acho que o penúltimo do livro, que é o Mistério na Vila. Ele é narrado em terceira pessoa e aí ele conta a história dessa mulher que vive desde o começo ali na favela, né? Então ela que tava ali desde o começo, viu todo mundo crescer, mas as crianças têm medo dela. Meio que todo mundo fala. Todo mundo fala, não chega perto dela, tal. Mas quando as pessoas estão com problemas muito graves, a criança tá com uma doença sem cura e não tem ninguém, né, já pediu padre pra fazer exorcismo, já pediu tudo, eles vão pra essa mulher. E é muito essa questão do Umbanda, né, da mãe de santo e de como isso era uma coisa muito importante, né,
nas comunidades, né, nas favelas no começo, e como isso hoje em dia está sendo de certa forma demonizado, né? Sim. Então é meio triste, porque você vai vendo assim, a parte, solidão dessa mulher, e ao mesmo tempo ela super caridosa, super disposta a ajudar todo mundo, exato. E as pessoas têm medo dela, sabe? E eu fiquei, de verdade, eu fiquei muito tocada com esse conto, assim. Acho que tem uma coisa de perseguição, né? Cada vez mais, né? A gente vive um momento onde, né? Exato, essa coisa da religiosidade. Então aí você vê notícia de templos umbandas sendo invadidos e quebrarem tudo. Aí você acha, putz, cara, né? Cadê tolerância, né? Cada um faz o que quer. Mas, enfim, esse de verdade eu achei muito... Sim. Muito tocante. E tem o finalzinho, assim, que é bonitinho e tal. Acho que o que eu realmente gostei nos contos é que, tipo, a narrativa é muito boa, né? Sim. Assim, né? Ele tem uma coisa muito... Puta, ele sabe, tipo, onde ele quer chegar. E lógico, acho que tem uma regularidade dos contos. Tem uns aqui que a gente leu, a gente tava até falando agora de um, a gente já fala de um, nossa, mas esse aqui eu não lembro tanto. Tal. Mas eu gostei muito. É legal você ver um cara desse conseguindo... estar onde está. Assim, sabe? É difícil, assim, sabe? Infelizmente é aquele lance do filtro, né? Mas quem sabe, né? Isso não abre portas para outros autores, sabe? Tipo, é um livro que tá indo bem, né? Tá entre os mais vendidos e tudo mais. E talvez as outras editoras comecem a olhar com outros olhos para esses pequenos festivais nas periferias e olhar... Até mesmo dar uma chance mesmo. Dá uma chance, exato. E outra coisa, né? Acho que mais do que isso... Tem uma questão também de quem tá falando, né? De pra quem tá falando, do que você tá falando, né? Porque se a gente pensa um pouco em literatura brasileira, lógico, tô sendo vou generalizar aqui, mas é muito classe média, das mesmas coisas, aquele lance da autoficção. A autoficção, eu tava comentando com um amigo livreiro, que a gente tava comentando como isso cansa, né? Hoje em dia... todo autor contemporâneo todo de uma forma generalizada, assim, mas a maioria. Exato, a grande maioria, e tipo, cara, às vezes não é tão interessante assim, sabe? É uma sabe, questão... virou uma tendência e agora, sabe, muita gente, não, só vou fazer isso, sabe? Lógico que tem gente que não faz... E tem gente que faz isso muito bem. Não, tem gente que foge disso, mas... que foge. Mas é que é meio... Dá uma preguiça às vezes. Assim, eu nem sei se é o diferente que vai, mas... Dá pra fazer, né? Tem outras opções, né? Sim. Não quer dizer que isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Acho que não... Nem é interessante você ser isso. Mas é muito legal, assim. E o Giovanni é um cara puta carismático, assim. É um cara cativante. Né? Eu não sei exatamente de qual conto, ou se eles vão juntar todos, mas parece que eles já estão em negociação pra virar roteiro. Mas tem uns que tem muito jeito de roteiro mesmo. Eu não sei se vai ser um conto específico, ou se eles vão meio que tentar juntar um pouco de cada um pra fazer uma coisa, mas eu acho legal. E quando a gente falou aqui que não era exatamente novidade, é porque se a gente pensa há um tempo atrás, nos anos 2000, surge, eu sei que não tem a ver exatamente com isso, mas literatura periférica, né, o Ferrez aqui, umas outras pessoas. Então assim, se a gente pensa tipo mesmo rap, todas essas outras coisas que meio que tá crescendo com algumas pessoas em destaque, né, existe um movimento, é que ele não é o mainstream, não tá sendo falado como poderia, mas ele não sempre alcança. Esteve lá, né? Então assim, acho que a única questão dessa daqui é falar que, nossa, isso aqui eu sei que isso aqui não tem a ver com isso. Isso é um outro movimento, de um outro momento, enfim, é uma outra questão. Mas existe um paralelo, né? Acho que, assim, o legal, na verdade, é isso aqui tá no mainstream, né? Vamos ver se isso chega nas pessoas e tudo mais. Exatamente. Eu vou ler um trecho do Espiral, um conto. Começou muito cedo. Eu não entendia. Quando passei a voltar sozinho da escola, percebi esses movimentos. Primeiro com os moleques do colégio particular que ficava na esquina da rua da minha escola. Eles tremiam quando meu bonde passava. Era estranho, até engraçado, porque meus amigos e eu, na nossa própria escola, não metíamos medo em ninguém. Muito pelo contrário, vivíamos fugindo dos moleques maiores, mais fortes, mais corajosos e violentos. Andando pelas ruas da Gávea com meu uniforme escolar, me senti um desses moleques que me intimidavam na sala de aula. Principalmente quando eu passava na frente do colégio particular ou quando uma velha segurava a bolsa e atravessava a rua para não topar comigo. Tinha vezes naquela época que eu gostava dessa sensação, mas como já disse, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Página 17. Bom, e para encerrar nosso vídeo, a gente resolveu fazer uma coisa nova. Toda vez que a gente for ler alguma coisa, falar sobre algum livro específico, a gente vai indicar outras coisas. Podem ser livros, podem ser programas de TV, podcasts,
matérias, enfim. Que a gente acha que tem a relação e que podem ser interessantes para discussão. Então a gente começou falando muito, a gente falou muito nesse vídeo sobre a questão do marketing, né, sobre o livro. E aí tem um podcast que a gente gosta bastante, principalmente o Caleb, que é o grande entusiasta de podcasts. Sim. Vocês vão ver muita indicação de podcast aqui, que é o Braincast, né? O Braincast nasceu do site do B9, né? Eles são formados, né? Quase que a origem deles de comunicação, né? Propaganda e tudo mais, mas é sobre tudo, assim, eles fazem várias coisas. É o meu favorito quase hoje. Quase não, é o meu favorito. E o episódio 220, eles fizeram um chamado A Cultura da Hipérbole. A gente vai deixar o link aqui embaixo, mas se chama A Cultura da Hipérbole. E é muito legal porque, assim, putz, a gente vive num mundo hoje onde tudo é incrível, tipo, sabe? Novo conceito de literatura, um novo conceito de morar. Isso aqui vai mudar a sua vida, sabe? E não, né, gente? Tá tudo bem. Calma né? lá. Pode ser legal, O que assim. é o novo conceito de morar? Eu fico sempre muito impressionada. Não, mas o conceito de dirigir. mas eles têm o co-living, né? Que é o dividir a República, agora co-living. Co-living. Então ele vai falar muito sobre essa questão de como a gente tem sempre que fazer esse E esse é um bom programa pra começar a ouvir o Braincast, assim, sabe? Tem muito uma coisa de como que você vai ouvir, né, e tudo mais, mas esse é legal. E tem uma coisa legal, ele tá no Spotify, então... É fácil de achar. É fácil de achar, então não precisa A gente vai deixar o link do Braincast, especificamente, mas você pode procurar no Spotify pelo nome. E aí eu vou indicar um disco, na verdade, um disco, igual nos anos 90. Álbum. Um disco? Na década de 90 chamava disco. Eu, desde muito novo, eu não sou tanto do rap, mas eu sempre ouvi Racionais desde que, sei lá, antes ainda do Sobrevivendo no Inferno. E eu vou, na verdade, indicar o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, o volume 1 e 2. Eles demoraram um tempo pra lançar esse, foi logo depois, foi um bom tempo depois. E foi um disco que eu ouvi muito, e enfim, até as músicas que, tipo, Negro Drama, Vida Louca, todas essas músicas são desse CD. E acho que é um outro universo. De São Paulo, né? Mas assim, mas é legal e acho que, enfim, abre a sua mente, assim, eu gosto muito e, enfim, eu gosto muito desse CD duplo deles. E já que a gente falou de Racionais, tem uma entrevista bastante interessante que eu não lembro por onde saiu, mas a gente vai deixar o link aqui com o Mano... País? Talvez. Com o Mano Brown, dele falando atualmente sobre como está a periferia e de por que o Racionais talvez nunca volte. E dá um pouco assim, eu vou dizer que eu não sou grande fã dos Racionais, mas eu acho que, enfim, tem uma série de questões aí. Mas eu acho que essa entrevista eu fiquei muito impressionada com o que o Mano Brown fala. É de uma lucidez, assim, absurda, e falando sobre como está a periferia. Tem uma coisa de solidariedade, né? E tem também um pouco de amargor, assim, de ver como a geração dele, que, né, a geração que cresceu com ele, que eu vi o Racionais quando eu comecei a ouvir. Ele tá falando da geração mais nova que a minha ainda, né? Mas é isso. Porque o Sobrevivendo no Inferno foi o grande 98, que é de 98, né? Diários de Detento. Passava até no Disque MTV, ganhou o prêmio na MTV, então foi um fenômeno. Meio que abriu porta, né, pra outras coisas, mas é que eu acho que a questão é de como essa geração que começou a ouvir criança lá, e aí tem uma outra vivência. Foi pra outra vivência. E ele mesmo tá meio, é uma entrevista meio, gente, problema de vocês, eu já fiz minha parte aí, ó. É legal, leiam. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Entrevista, CD, podcast. E aí agora de livros. Eu vou falar de um que, tipo, talvez não seja tão... Eu acho que a proposta é outra, mas eu acho que é um livro que abriu portas pra isso, né? Pro olho, pra olhar pra periferia, tá? Que, tipo, abriu o olho, tipo, as pessoas depois fecharam os olhos e, tipo, seguiram sua vida. Que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro que até hoje é extremamente atual. Ele foi escrito na década de 60 e é doído de ler, assim, dói demais você ler aquilo. Mas eu acho que é uma leitura que, todo mundo precisava ler, sabe? Precisava ser leitura na escola, precisava, sei lá, cara. É um livro que todo mundo precisa ler. Que é a realidade de uma catadora de lixo que morava na favela do Canindé, aqui em São Paulo, às margens do rio Tietê, e assim, é foda, assim. E ela nunca pôde ser, né, o que ela queria ser. Exato, exato. E aí tem o quadrinho Carolina também, que saiu pela Veneta. Pela Veneta, que é excelente também. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo pra você dar uma olhada, e eu acho que é um quadrinho que é bem interessante, que fala um pouco sobre a vida dela e fala um pouco sobre, depois que o livro foi publicado, o que aconteceu com Carolina. Então é interessante ver também. Tem um escritor que eu gosto muito, é um dos escritores que eu li e, putz, chapei, assim, e tem a ver com esse mundo também, que é o João Antônio.
O João Antônio escreveu muito sobre a malandragem paulista nos anos 60, 70. E o livro mais famoso dele é o Perus, Malagueta e Bacanaço. Virou até filme, né, dos anos 60, 70 também. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa cena paulista, principalmente ainda do pessoal meio trabalhador, mas a galera meio boêmia. Só que o João Antônio tem um jeito de contar, uma ginga, é maravilhoso, assim. Lembra um pouco, assim, dadas as devidas proporções, que são outras realidades, lembra um pouco essa coisa do Giovanni, dessa rapidez, dessa oralidade, dessa malandragem. Tem uma ginga, assim. Exato, sabe? tem uma ginga. Esse livro, Os Contos Completos do João Antônio, ele foi publicado pela Hip Kozak, mas ele tá para ser reeditado pela editora 34, então fiquem atentos. Muito atentos, assim. E o João Antônio é desses caras que se merece redescoberto. Na Kozak já aconteceu isso, né? Foi um bom resgate. Tinha lançado os livros separados, os livros de contos, e depois lançou esse do Contos Reunidos, que é maravilhoso. E, putz, procura por aí, assim, você acha em sebo fácil. Esses dias eu achei O Dedo Duro e um outro livro dele também no sebo, e foi super baratinho, acho que vale muito a pena. Vale a pena, e, bom, se você não tiver nenhum sebo na sua cidade, não quiser, em breve sairá nas editoras. Sim. Pela editora 34. Além disso, o Caleb também comentou do Ferrez. O Ferrez, ele publicou algumas coisas pela Casa... Ele tá na Planeta agora? Tá, porque eu ia falar Casa Amarela. Olha como eu sou velha. É editora da Caros Amigos. Caros Amigos. Não, tem o Capão Pecado tá pelos Tusquets. Pela Tusquets, porra, da hora. Então, Capão Pecado tá aí também disponível pela Tusquets. Então, o Ferrez foi um cara muito, muito, muito importante, assim, pra... E até hoje ele é muito atuante, né, nesses saraus, nesses slams e tudo mais. Ele é um cara... Esses dias, só uma última coisa, né? Eu resgatei um texto de algum que eu tinha guardado, assim, dele, do Ferrez e do Mindley. O Ferrez fez uma biblioteca lá no Capão, e o Mindley foi visitar, e eles estavam trocando ideias sobre livros que precisava ter, assim, acho que foi uma reportagem, sei lá, uma trip da vida, sabe? Tipo, bem cara dela mesmo. E, puta, eu achei muito louco. Mas a matéria impressa? Falando, Putz, senão a gente passava o link aqui. Não, a gente pode procurar, legal. A gente vai então procurar, se a gente achar, a gente bota o link aqui. Mas é isso, né? Foi um cara muito importante. Assim. Bom, e se você tiver alguma dica sobre alguma outro autor ou autora, ou alguma coisa que vocês acham que seja pertinente, também coloca aqui. A gente tá super a fim de conhecer. Às vezes a gente falou muito mais sobre a realidade de São Paulo, porque afinal de contas. Sim. Mas às vezes você aí de outro lugar sabe sobre outras pessoas que estão fazendo acontecer por aí. É isso, né? Eu acho que é isso, gente. Então, até daqui a 15 dias. Até mais. Tchau, tchau.